Aula C1. Notação científica. Definição. Então, notação científica é um modo de escrever números muito grandes, como a massa da Terra, ou muito pequenos, com a massa do elétron, e que recorre a potências de 10. Então, é isso que nós vamos aprender nessa aula, e junto com isso nós vamos relembrar como é que se escreve números em notação científica, ou potências de 10, que você já aprendeu isso. Aprender a colocar a notação científica na calculadora, para que vocês possam usar corretamente a calculadora. Relembrar como é que se faz soma e subtração com notação científica, que é um conteúdo do ensino fundamental. Relembrar multiplicação e divisão com notação científica, também é um conteúdo no ensino fundamental, aprendido como potências de 10. Aprender as 4 operações com notação científica na calculadora. Aprender potenciação na calculadora e aprender a fazer radiciação na calculadora científica. Então, esses são os objetivos desta aula. Primeiro, nós vamos trabalhar com números muito grandes. Um exemplo de número muito grande é a massa da Terra. Tem esse valor aqui. Então, escrito por extenso dessa forma, tenho dificuldade em contar todos os zeros, e está bem claro que se eu colocar um zero a mais ou um zero a menos, o valor fica 10 vezes maior do que deveria de fato, ou então pode ficar 10 vezes menor se eu esquecer de colocar um zero nesse número. Então, para evitar isso, primeiro passo, vamos reescrever esse número, depois fazer uma divisão, uma multiplicação. Primeiro, eu separei agora os zeros de 3 em 3, então são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 zeros e mais 2 algarismos. Então, eu vou dividir isso aqui por número 1 seguido de 24 zeros. Tá? Ao colocar dividido pelo número 1 seguido de 24 zeros, a vírgula vai deslocar daqui do final do número para ficar entre o 5 e o 9. Ficou 5,9. Como eu dividi por este número gigante, eu vou ter que multiplicar pelo mesmo valor para não alterar o valor. Tá? Se eu faço uma conta, pego qualquer valor, divido por 3 e multiplico por 3, eu vou continuar com esse valor. Se eu pegar o mesmo valor, dividir por 10 e multiplicar por 10, o resultado não se altera. Então, essa é a ideia da notação científica. Primeiro, eu dividi por número 1 seguido de 24 zeros. Só que existe uma maneira bem compacta de escrever o número 1 seguido de 24 zeros. Escrever ele como sendo 10 elevado na 24. Tá? Então, seria 10 vezes 10 vezes 10, 24 vezes. Então, isso daria, de novo, o número 1 com 24 zeros. Então, aqui está a notação científica, a massa da Terra, apresentada em notação científica. Ela, então, vai ser 5,98 vezes 10 na 24 quilos. Então, este número aqui mais compacto é exatamente igual a este número aqui. Agora, uma observação. Nesse número aqui, o 5,98 é chamado de mantissa. E o 24 é o expoente da notação científica. Então, para a gente poder se comunicar, às vezes eu vou falar, você tem que fazer isso com a mantissa, tem que não sei o que fazer com o expoente. Então, para saber claramente o que é o expoente e o que é a mantissa. Outra observação, nem toda potência de 10 é notação científica. Então, eu tenho aqui a notação científica, eu escrevi. Eu poderia ter escrito também aqui de outras formas. 0,598 vezes 10 na 25. Dividir com número 1, com 25 zeros, e depois multiplicar por 10 na 25. Este valor aqui é exatamente igual a esse daqui, mas esse aqui não é notação científica. Estes dois valores aqui, 59,8 vezes 10 na 23 e 598 vezes 10 na 22, também são potências de 10 que têm o mesmo valor que essa notação científica. Só que esses aqui não são reconhecidos como sendo notação científica. Para ser notação científica, a mantissa deve ser um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu posso escrever 1 vezes 10 na 45, é uma notação científica. Ou eu posso escrever 9,999 vezes 10 na 13, também é uma notação científica.
Então, a mantissa pode ser 1 ou mais do que 1, e pode ser qualquer 9, com quantas casas depois se quiser, mas não pode ser 10. Também vou usar a notação científica para escrever números muito pequenos, como, por exemplo, a massa do próton. A massa do próton tem esse valor aqui se for escrito por extenso. Então, aqui tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 e 2, 21, 22, 23, 24 zeros. Então, a vírgula deve andar 24 casas para ficar entre o 1 e o 673. Assim, eu vou ter uma mantissa maior do que 1 e menor do que 10. Para fazer isso, eu vou multiplicar por 10 e depois vou dividir por 10, 10 na 24, para não alterar o valor. Então, se eu pegar a massa do próton e multiplicar por 10 na 24, eu vou ter 1,673. Aí eu tenho que dividir por 10 na 24 para manter o mesmo valor que eu tinha originalmente. Mas na matemática, dividir por 10 na 24 equivale a multiplicar por 10 elevado na menos 24. Então, assim, a massa do próton em notação científica vai ser escrita como 1,673 vezes 10 na menos 24. Então, quando o expoente da notação científica é negativa, ela se refere a valores muito pequenos. E quando o expoente da notação científica é positivo, ela se refere a valores muito grandes. Para gravar, colocar números muito grandes na calculadora científica, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, para colocar a massa da Terra 5,98 vezes 10 na 24 na calculadora científica, eu tenho que digitar 5,98 ESP24. Aqui uma observação. Se eu pegar as calculadoras científicas desse modelo aqui, ó, este ponto que aparece aqui embaixo, ele vale pela vírgula. E isso gera alguma confusão. Na calculadora ele vai aparecer como ponto, mas na hora de anotar e digitar no formulário, tem que digitar ele como vírgula, senão ele vai entender como uma separação de milhar, ou nem vai entender o número. Tá? Então, nessa calculadora, eu vou digitar 5,98 ESP24 e apertar o igual. No momento que eu fizer isso, na tela vai aparecer o que eu digitei, 5,98, o E vale pelo ESP, 24. E aí aparece aqui, ó, 5,98 vezes 10 na 24. Essa é uma calculadora já mais moderna, mas tem algumas mais simples que não colocam vezes 10. Elas simplesmente deixam um espaço e colocam 2 dígitos que são o expoente do 10. Nessa calculadora, eu vou digitar 5,98 ESP 24 igual. E ela vai colocar o número aqui por extenso, do jeito que nós tínhamos na folha anterior. Então, até posso conferir se está correto. Então, em algumas calculadoras científicas, quero observar que a tecla ESP, que eu usei aqui, é substituída por outros nomes. Tem umas que coloca a tecla EE, a tecla só letra E, ou algumas escrevem, então, vezes 10 na. E é bem importante observar que esta tecla ESP substitui o vezes 10 na. Então, tem um erro muito frequente, é que alguns alunos vão lá e digitam 5,98 vezes 10 ESP24. E aí eles estão multiplicando o valor que eles querem digitar por 10. Eles vão ter uma resposta 10 vezes maior do que a resposta correta. Então, esse vezes 10 ele não deve ser digitado na calculadora. Ele está embutido na tecla ESP. Quando você aperta a tecla ESP, na memória da calculadora já coloca o vezes 10 na. E aí só espera que você digite o expoente da potência de 10. Uma outra questão que eu posso fazer aqui, antes eu falei dos números, por exemplo, 598 ESP
22 igual. Coloco o mesmo valor, ela já corrige automaticamente. Se eu fizer isso na minha calculadora aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. 528 ESP 22 igual. Então, na hora de visualizar o resultado, vocês vão ver que deu o mesmo resultado que eu tinha antes, deu vezes 10 na 24. Então, a calculadora, se você digitar uma potência de 10 que não é notação científica, ela converte automaticamente para notação científica. Agora eu vou falar de números pequenos na calculadora científica. Para colocar a massa do próton, 1,673 vezes 10 na menos 24 na calculadora científica, você tem que digitar 1,673 ESP mais menos 24 igual. Então, está aqui a tecla mais menos, então eu vou digitar 1,673 ESP mais ou menos, para colocar o sinal negativo no expoente, 24 igual. Então, ela não mostra em notação científica, ou se eu quiser que ela mostre em notação científica, eu posso clicar aqui. Colocou o expoente, o E minúsculo, e menos 24, que é a notação científica. E acima está o número já colocado, então, por extenso. Nessa calculadora aqui, limpar, vamos ver se eu consigo fazer isso. 1,673 expoente. Essa calculadora não tem a tecla mais menos, mas ela tem a tecla menos entre parênteses, coloquei sinal negativo, 24 igual. Então, ela colocou agora na tela dela a notação científica que nós estávamos falando. Tá, então, mostrei nas duas calculadoras, a calculadora normal e a calculadora do computador, como é que usar a notação científica. Então, vocês já viram que na tela vai aparecer o resultado, 1,673 vezes 10 na menos 24. Observar aqui, já mostrei para vocês que nem todas as calculadoras têm a tecla mais menos. Em algumas calculadoras, como essa que eu acabei usando, aparece a tecla menos entre parênteses, e aí é importante observar, a tecla menos entre parênteses é para colocar o sinal no número, quando você vai trabalhar com números negativos. Se a mantissa for negativa, você vai colocar o menos entre parênteses ou o mais menos antes para informar que esse número é negativo. Em outras calculadoras também já vi aparecer a tecla vezes menos 1, porque se eu pegar um número e multiplicar por menos 1, ele muda de sinal. Então, a tecla mais menos é a tecla para mudar de sinal, ou a mantissa ou o expoente da potência de 10. Na soma e subtração com notação científica, se você teve conteúdo no ensino fundamental, você deve ter aprendido que para somar os números, quando o expoente é diferente, então tem três valores, 3,25 vezes 10 na 17, mais 4,98 vezes 10 na 18, menos 9,55 vezes 10 na 16. O primeiro passo é igualar os expoentes. Então, uma forma de igualar os expoentes é fazer com que todos os expoentes fiquem 16. Então, 17 para virar 16 diminuiu uma unidade no expoente. Então, eu tenho que andar a vírgula uma casa na mantissa, para a direita. O 4,98 vezes 10 na 18, o expoente diminuiu em duas unidades. Então, a vírgula tem que andar para a direita duas casas na mantissa. E o 9,55 vezes 10 na 16 já está correto. Então, agora somando 32,5 mais 498 menos 9,55 dá 520,95 vezes o expoente, que é o 10 na 16, que é o expoente que eu já tinha
determinado, escolhido fazer com 10 a 16. Outra maneira de fazer é fazer tudo para expoente 17. Então, o 32, o 3,25 já está com o expoente 17, permanece como está. O 498 vezes 10 na 18, o expoente aumentou uma unidade, então a vírgula tem que andar uma casa para a direita. E o 9,55 vezes 10 na 16, o expoente aumentou uma unidade, então a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda. Agora, somando as três mantiças, vai dar 52,095 vezes 10 na 17. O último modo de fazer, eu vou escolher o expoente 18. Então, 17 aumentou o expoente, tem que diminuir, ou seja, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda. O 4,98 vezes 10 na 18 já está no expoente que eu quero usar, então não mexe. E o 9,55 vezes 10 na 16, o expoente precisa aumentar duas unidades. Então, a vírgula tem que andar duas casas para a esquerda, ficando 0,095. Somando as três mantiças, vai dar 3,2095 vezes 10 no 18, que é o expoente que eu escolhi. Somente a última deu notação científica. Então, se alguém escolher fazer por um dos outros modos, tem que converter as respostas para a notação científica depois de fazer a conta. Ou pode fazer direta a conta na calculadora científica, digitando isso aqui, ó. O que está realmente já na conta aqui. Digitar isso aqui na calculadora científica. Então, vai ficar 3,25 expoente 17 mais 4,98 expoente 18 menos 9,55 expoente 16 igual. E aí a calculadora já faz a conta direto, ajusta os expoentes, eu não preciso me preocupar com isso. Então, para vocês, eu quero realmente que vocês aprendam este modo de usar corretamente a calculadora científica. Neste momento, eu considero importante que vocês façam tanto no papel, igualando os expoentes manualmente, quanto na calculadora científica, para comparar as duas maneiras de resolver e, aos poucos, criar segurança no uso da calculadora científica. Aqui eu apresento 7 contas já com resposta, para você realizar a notação científica na calculadora e ir praticando, ver se consegue. Eu chamo a atenção para as duas últimas contas. 5,35 vezes 10 na 55 mais 8,12 vezes 10 na 13 deu 5,35 vezes 10 na 55. Quer dizer, não muda nada. Se fizer na calculadora, vai acontecer isso e não se surpreenda. Por quê? O número 5,35 vezes 10 na 55 tem 42 zeros a mais do que o número 8,12 vezes 10 na 13. Então, ele é um número muito, mas muito maior do que o 8,12 e, por isso, acrescentar 8,12 vezes 10 na 13 a este valor não muda o seu valor. A outra conta para entender mesmo essa diferença entre duas notações científicas aqui, uma subtração. 5,98 vezes 10 na 24 é a massa da Terra, menos 1,673 vezes 10 na menos 24 é a massa do próton. Então, isso aqui seria o seguinte, você tem a Terra, alguém consegue isolar, pegar um próton e jogar para o espaço, mandar embora. O que vai mudar na massa da Terra? Nada. Então, quando a diferença entre os expoentes é de mais do que 4 ou 5 unidades, não precisa fazer a conta, porque a diferença vai desaparecer no arredondamento. Para multiplicar duas notações científicas, primeiro eu tenho que multiplicar as mantiças e somar os expoentes. Então, eu vou ter que multiplicar 6,58 por 4,59 e depois somar 28 com 16. Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
6,58 vezes 4,59, 30,2022. Isto vezes 28 mais 16 vai dar 30,44. Então, 30,2022 vezes 10 na 44. Não é uma notação científica. A vírgula deve andar uma casa para a esquerda. Então, o expoente tem que aumentar em uma unidade. A resposta vai ser 3,02, 0,22 vezes 10 na 45. Na calculadora, eu posso fazer direto. 6,58 expoente 28 vezes 4,59 expoente 16 igual 3,02022 expoente 45. Uma outra conta, agora com um expoente positivo e negativo, eu vou multiplicar as mantiças, então 5,98 vezes 1,73, 10,3454, e eu vou somar os expoentes, 24 mais menos 14, ou seja, 24 menos 14 vai dar 10. Então, 10,34 vezes 10 na 10 não é notação científica, então vai ficar 1,034 vezes 10 na 11 a resposta. Na calculadora científica, o que eu tenho que digitar? 5,98 expoente 24 vezes 1,73 expoente negativo 14 igual. Não deu em notação científica, veio em notação científica 1,034 vezes 10 na 11. Então, tem as duas maneiras de fazer, isolando na ponta do lápis ou então direto na calculadora científica. Novamente, sugiro que pratiquem as duas maneiras de fazer as contas para ir ganhando segurança no uso da calculadora científica. Para dividir duas notações científicas, eu tenho que dividir as mantiças e subtrair os expoentes. Então, o que eu tenho que fazer? 6,58 dividido por 4,59 dá uma dízima periódica, 1,433. E com as mantiças eu tenho que fazer 28 menos 16. Vai dar 12. Então, a resposta aqui vai ficar 1,433 vezes 10 na 12. Arredondando, com 3 algarismos depois da vírgula, 4 algarismos significativos, ficou 1,434 vezes 10 na 12 a resposta. Na calculadora eu posso fazer direto a conta fazendo 6,58 expoente 28 dividido por 4,59 expoente 16 igual, em notação científica, 1,4335 vezes 10 na 12, que é a resposta que nós temos. Tá? Um outro exemplo. 5,98 vezes 10 na 24, dividido por 1,73 vezes 10 na menos 14. Então, dividir o 5,98 pelo 1,73 e vai ficar 24 menos 14. Eu vou acabar somando 24 com 14, e aí a resposta da divisão 3,4566 vezes 10 na
38, ou seja, arredondando, 3,457 vezes 10 na 38 é a resposta. Na calculadora científica, o que eu tenho que digitar? 5,98 expoente 24 dividido por 1,73 expoente mais menos 16 igual. O que eu botei aqui? 16. Ah, tá. Aqui eu errei aqui, ao invés de 14, botei 16, por isso deu 40 aqui. Então, as duas maneiras de fazer estão explicadas. De novo, sugiro que vocês pratiquem e façam dos dois modos para ganhar segurança no uso da calculadora científica. Aqui eu apresento uma série de multiplicações, divisões com notação científica. Já acrescentei as respostas para que vocês possam usar a calculadora de vocês e praticar. Observem que há situações como a segunda e a quarta em que uma divisão com notações científicas pode resultar em um número que seja apresentado em notação normal, não científica. Isto também pode acontecer quando eu vou multiplicar duas notações científicas, uma com expoente positivo e outra com expoente negativo. Então, vou mostrar para vocês como é que fazer potenciação na calculadora científica. Então, você já deve ter aprendido no ensino fundamental que 12 elevado na 7 é 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. E se você fizesse na calculadora ou fizer na mão, vai dar 35.831.808. Na calculadora científica, você pode digitar isso usando a tecla de expoente. Então, se for nessa do computador, eu vou fazer 12, aqui a tecla x na y, elevado na 7, igual 3,583, 18. Então, em notação não científica, está aqui os 35.831.808, que deu a resposta anterior. Nas calculadoras, como essa que eu uso aqui normalmente, existe uma tecla chapeuzinho que faz a mesma conta. Então, aqui eu vou digitar. Deixa eu só meu. 12. Tá, ligar primeiro. 12 elevado na 7. Opa. Limpa, igual é desse lado. Limpar mais, não é 12 elevado na 70, é 12 elevado na 7. E agora o igual está aqui. Então, deu a resposta que eu comentei para vocês. Com notação científica, aqui a tecla, então, do computador tinha a tecla x elevado na y, na minha da calculadora normal tem a tecla chapeuzinho, que executam a mesma função. Agora, potenciação com uma notação científica. Se eu for fazer manualmente, eu tenho que fazer a potência da mantissa e multiplicar o expoente da potência. Então, 3,6 vezes 10 na 11, elevado na 4. Faço 3,6 vezes 3,6 vezes 3,6 vezes 3,6, vezes 10 elevado na 11 vezes 4. Então, 3,6 elevado na 4 vai dar 167,96 vezes 10 na 44. Para virar notação científica, 1,68 vezes 10 na 46. Então, a vírgula andou duas casas aqui, aumentei 2 unidades no expoente. Na calculadora científica, 3,6 expoente 11 elevado na 4 igual 1,67, 9616,
vezes 10 na 46. Tá? Então, é o que eu digitei na calculadora científica. Nessa daqui, usei a tecla chapeuzinho, que está essa daqui, e obtive, então, esse resultado. E para terminar esta aula, eu vou ensinar a falar da radiciação. Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, antes de fazer uma conta, agora eu quero fazer qual é a raiz sétima de 35.831.808. Então, na calculadora aqui do computador, eu vou fazer 35.831.808. Não tem a tecla raiz, então eu tenho que usar a segunda função. Agora, raiz, eu já tenho o número do x. E agora, qual é a raiz que eu quero tirar? Então, raiz sétima daquele valor, 12. Porque antes nós fizemos 12 elevado na 7, deu 35 milhões. Então, se eu fizer a raiz sétima de 35.831.000, eu tenho que encontrar o 12. Agora, vamos disso por causa da conta feita anteriormente. Mas não existe um algoritmo simples para resolver. Então, não tem uma conta simples que eu possa fazer, uma multiplicação, uma operação matemática simples para chegar a essa conclusão. Se eu der um outro número qualquer, você encontrar a raiz. Por exemplo, qual é a raiz sexta de... Que número eu botei aqui? 1.000 milhões... 1.029.384.775. Então, na calculadora, eu vou digitar esse número. 1,029,384,756. Segunda função, raiz sexta, igual 31,77578. Então, agora tem uma observação. Vocês viram que eu fiz de um jeito na calculadora do computador. Na calculadora que eu tenho aqui, eu tenho que fazer diferente. Então, esse jeito que eu mostrei para vocês é um modelo de calculadora que funciona, que é o do meu computador. E existem também calculadoras de mão que funcionam dessa sequência ali. Eu digito o número e depois digito raiz de ordem superior e digo qual é a ordem que eu quero tirar. Mas a minha calculadora que eu vou usar aqui, eu primeiro tenho que colocar o 6, para dizer que eu quero tirar uma raiz sexta. Aqui eu não tenho a tecla segunda função, mas tem a tecla Shift. Deixa eu ver luz para visualizar melhor. Aí eu aperto no chapeuzinho, que daí vai tirar a raiz. Aí apareceu lá na calculadora a raiz sexta que eu quero tirar. Agora eu vou digitar o número 10293784, não, raiz sexta de 1,029384756. E apertei ali, então está aqui o resultado também. 31,77578 é a raiz desse número. Arredondei para 31,78. As teclas segunda função pode aparecer com outros nomes na calculadora de vocês. Pode aparecer com o nome Shift ou com o nome Inv. E aí é muito importante que cada um use a sua calculadora e descubra qual é a maneira correta de tirar a raiz de ordem superior. Se vai ter que colocar o número da segunda função e aí a ordem da raiz que quer tirar, ou se coloca a ordem da raiz e depois o número do qual tirar essa raiz de ordem superior. Então, são dois modelos de calculadora que vocês têm que descobrir qual é o que vocês compraram.